Iniciado. Beleza. Então, Sérgio, eu vou pedir para você dar uma introdução. Você falar um pouquinho sobre você, como você começou, como foi a decisão de você se tornar um piloto de corrida, quando que você teve a ideia, você falou, pô, eu sou bom dirigindo, eu acho que eu posso seguir essa carreira. Bom, eu comecei como piloto com 10 anos, né, de idade. Fui assistir a inauguração de um kartódromo perto da minha cidade, aqui em Itu. E acho que não tem jeito, né? Todos nós, quando criança, temos que ser influenciados aí pelos pais ou pela família de alguma maneira, né? Para começar, para ir descobrindo as coisas. Então, minha família sempre gostou muito de esporte a motor, de corrida, de carros, né? E aí a gente foi assistir essa inauguração do kartódromo em Itu e foi lá que a gente conheceu o kart, na verdade, que é onde se iniciava, né? Se inicia uma carreira no automobilismo. Eu conheci o kart lá. E aí ali conhecemos um pai de piloto, conhecemos uma equipe, aí, enfim, meu pai comprou um kart e foi onde tudo começou. Então, com 10 anos ali, em 1994, foi o início de tudo, foi dessa maneira. Bacana, bem legal mesmo. E como foi essa experiência no kart, né? Por ser o primeiro contato de um piloto com o automobilismo. Acho que o kart, na verdade, ele é muito importante para o jovem como um todo, né? Se quer fazer carreira no automobilismo, acho que ele ensina basicamente os princípios do que é necessário e principalmente ensina você a perder e a vencer, né? Então, é muito importante, acho que começar no kart, quando criança você vai aprendendo isso, você convive com pessoas mais velhas, então também isso funciona bem para o crescimento de você como pessoa, como um todo, né? Então, você convive com pessoas mais velhas, acho que isso é bacana. Você acaba estando à frente aí de outros jovens da mesma idade que você na escola, devido a estar convivendo com mecânicos, estar convivendo com várias outras pessoas. Então, acho que é bacana para a formação do jovem como um todo, né? Você acaba levando isso para a vida toda e isso foi muito bacana. E óbvio que para quem quer continuar com uma carreira, é importante começar no kart e depois vai galgando, né? Seja ele, na minha época, né? Quando eu digo na minha época, aí que fazem o quê? 20 anos, a gente tinha muito foco na Fórmula 1, né? O Ayrton Senna tinha acabado de morrer, então muitos jovens gostariam de ir. Mas existem muitas possibilidades de se tornar um profissional do automobilismo, que é o que hoje vários jovens fazem, né? Acabam saindo do kart, não necessariamente indo buscar uma carreira na Europa, uma carreira de fórmula, e buscando também uma profissionalização do turismo, que a gente fala que é como é a Stock Car, né? Que hoje eu também estou presente, mas eu acho que eu tentei muito correr a fórmula, então fiquei batendo nisso até os 25 anos, 24 anos, e depois eu acabei migrando para o turismo. Então hoje os jovens não, eles buscam aí outras possibilidades, né? Também no turismo, no caso da Europa, nos Estados Unidos, né? Então não precisa mais, não tem só uma vertente, né? De você poder viver do automobilismo, né? Não é fácil, mas eu acho que é uma coisa interessante que hoje os jovens podem tentar, que tem diversas categorias aí para a gente conseguir se profissionalizar, que nada mais é do que você conseguir ser contratado, poder realmente viver do esporte, né? E o kart, acho que é o início de tudo, onde te ensina a vencer, a perder e também a competir, obviamente, e todas as regras aí que são levadas para sempre quando você está no automobilismo. Ah, legal. Legal. Sérgio, você percorreu quase todos os caminhos nas categorias de monopostos, né? Desde o kart até a GP2. Como você vê a sua atuação nessas categorias, a dificuldade, a diferença entre cada competição? O mais complicado é conseguir seguir uma carreira no Fórmula, né? Com certeza é o investimento. Hoje a gente fala aí em números estratosféricos, né? Literalmente, para você conseguir fazer uma carreira para a Fórmula 1. Então a gente tem que falar, a gente está falando em números aí na casa de, sei lá, 30, 40 milhões de reais, né? 50 milhões de reais para você conseguir chegar na Fórmula 1 para tentar entrar na Fórmula 1. Né? Então, realmente é muito difícil, tem que ser de uma família muito bem de vida ou ter um apoiador desde o começo, que no Brasil nunca foi fácil, né? Na Europa um pouco mais fácil, a gente fala das montadoras que já estão lá, então
tem um pouco de bairrismo também, né? Então, a gente vê aí, na Alemanha tem quantas montadoras, então é uma coisa que existem vários programas de desenvolvimento e tudo mais. Então, o Brasil realmente sempre pecou um pouco nisso, nunca conseguimos, realmente foi sempre as famílias ou algum investidor, alguém que consegue levar os pilotos até lá. Então, para mim não foi diferente. Claro que eu sou hoje, eu devo 100% à minha família que acreditou em mim, colocou, né, me investiu, né, para eu me tornar um profissional, acreditou, fez, né, acreditar, mas eu também, a gente não tinha tantos recursos e depois viemos a ter muitos problemas financeiros familiares. Então, desde os, 16, 17 anos, eu tive que começar a me virar, né? Infelizmente, eu tive sucesso, né? Sempre tive bons resultados e isso me ajudou muito a alavancar minha carreira e a conseguir chegar onde eu cheguei até hoje. Então, foi também muito devido aos meus resultados e também a nunca desistir, literalmente. Mas para você realmente seguir uma carreira no Fórmula é muito complexo, tem que ter realmente muito apoio financeiro. Por isso que hoje muitos jovens, que a gente vê hoje na Stock Car e em outras categorias, eles optam por estar em categorias de turismo, né, no qual você sai do kart e se você for bom, né, se você fizer um teste, se andar bem, você tem já a possibilidade de se tornar um profissional, né? Então, já desde jovem, e não ficar galgando e tentando e buscando esse patrocínio para tentar chegar a virar um piloto de Fórmula profissional. Legal. Hoje tem a Fórmula 4, né? Você acha que ter essa categoria aqui no Brasil ajuda nesse sentido? Acho que ajuda, sim. Na minha época, o Brasil também estava sem uma categoria de base, vamos dizer assim, de Fórmula. E foi muito importante, porque foi quando apareceu a Fórmula Renault, onde eu fui o primeiro campeão lá em 2002. E isso foi extremamente importante para a minha carreira, né? Felizmente, eu consegui ser o primeiro campeão da Fórmula Renault em 2002. E isso me alavancou, me ajudou muito a poder seguir esse caminho. Então, acho que a Fórmula 4 realmente é super importante para esses jovens que querem buscar esse caminho do Fórmula, né? É claro que ela não lhe dá garantia nenhuma, mas acho que só de você estar correndo no Fórmula no Brasil, tendo essa possibilidade, eu acho que ajuda demais, porque se você sai do kart e não tem para onde ir, você já tem que ir direto para a Europa, né? Não que seja ruim, mas você já acaba já tendo que fazer, com certeza, ter um investimento muito maior, já que a gente está falando em outra moeda, morar fora, longe da sua cultura, né, da sua família, então já é um baque. Então, acho que tendo essa categoria Fórmula 4 no Brasil, com certeza é muito bacana e acho que é super importante. Legal demais. Isso, legal. E Sérgio, assim, tem uma diferença entre os carros de Fórmula e o de turismo, né, que você também correu. Como você vê a transição entre esses carros quando você foi pilotar? Os carros são bastante diferentes, né? O Fórmula ele é um carro muito mais rápido, um open wheel que a gente fala, né? Então você fica com a cabeça de fora, né? E o carro é muito mais rápido, muito mais leve, então ele tem muito mais aderência, então é completamente diferente. Mas ao mesmo tempo não muda, acelerador, freio, né? Tem que fazer a curva, tem que frear, tem que acelerar. Então é realmente questão de costume, um pouco de tamanho também, óbvio, né? O carro de turismo é muito maior, se acostumar com os tamanhos. Eu realmente nunca tinha pilotado um turismo até 2008, né? Então, eu comecei minha carreira no kart lá em 94 e sempre fiz Fórmula até 2008. E depois que realmente eu não consegui mais dar sequência, 2009, desculpa, foi até 2009. Depois não consegui dar sequência e aí sim foi para um turismo que foi na Stock Light na época. E realmente muito diferente do que tudo que eu tinha andado, mas eu consegui me adaptar muito rápido. Também sempre foi um desafio isso na minha carreira, sempre, infelizmente, não ter tantas oportunidades, então sempre tinha uma chance, eu tinha que sempre me adaptar a isso, né? A sentar num equipamento diferente e me adaptar o mais rápido possível e fazer o melhor trabalho possível para poder dar sequência. Então, consegui também fazer isso na Stock Light na época, em 2009, e na minha primeira corrida eu fiz pole e venci, né? Isso também me ajudou demais na época a poder dar continuidade no turismo, né? E a mostrar o valor, já que existe uma transição, né, do Fórmula para o turismo e eu consegui me adaptar rápido, mas realmente é bastante diferente o estilo de pilotagem e tudo mais, já que o Fórmula é muito mais rápido do que o turismo. Legal. Legal. E como foi quando você chegou na Stock Car, né, que é a categoria principal do turismo nacional?
Como é que foi essa experiência de você chegar numa categoria que já tem uma visibilidade maior em todo o cenário brasileiro? Quando eu voltei, vamos dizer, efetivamente da Europa, né, de pilotar lá, eu não tinha muita noção como estava ou como era a Stock Car em termos de tamanho, de profissionalização, né? Eu realmente não acompanhava nada, eu nem queria saber. Então, quando eu voltei, fiquei impressionado com a estrutura das equipes, né? Quantas equipes boas tinham, competentes, e quanto você podia se profissionalizar ali. Então, quando eu voltei para o Brasil de vez, eu tive que realmente procurar entender melhor como é que funcionava, e depois eu consegui, entrando pela Spotlight, primeiramente ainda fiz um pouco de GT aqui no Brasil, né? Fui convidado para correr na GT, a GT na época estava crescendo muito, então eu corri de GT, corri de Ford GT40, corri de Mercedes, então isso foi muito bacana, também me ajudou, porque eu venci corridas ali, fiz pole, então isso foi muito bom, e aí para depois eu conseguir pular para a Stock, né, e se tornar um profissional ali. Então, a Stock, ela estava passando por um momento muito positivo ali em 2009, né, ela começou a ter um patrocínio na época da Nextel, um pouco antes, que era o principal patrocinador da NASCAR naquele momento, então foi muito importante para o Brasil isso, deu um boom, a Globo transmitia as corridas ao vivo, então acho que para a popularização da categoria, para a popularização do motorsport no Brasil, foi super importante, e isso, né, também me incentivou muito mais a poder focar realmente para mim conseguir entrar lá e poder me tornar um profissional ali, né, do automobilismo realmente, para poder estar correndo ali, ser contratado por alguém, poder realmente trabalhar para uma marca. É bem interessante legal. assim. A gente está falando aqui, né, Sérgio, como piloto, como que é a preparação que você tem na Stock? E a gente fazendo pesquisa também, a gente viu que você correu na Endurance, né? Que é uma corrida mais longa, tudo mais. Como é a preparação das duas, para Stock e para Endurance? Endurance é uma prova mais de longa duração. Eu tive a oportunidade de participar de uma corrida de Endurance em turismo. Eu acho que, se eu não me engano, foi em 2014, 2013, 2014, e eu achava que não ia curtir muito, não ia gostar muito, devia ser uma prova longa, né, e tem que trocar de piloto, e fica muito tempo andando, mas realmente é uma corrida apaixonante, não à toa, as maiores corridas do mundo aí são de endurance, né, e depois disso eu fiz aí 24 horas de Spa, pude correr em muitas pistas aí, né, de endurance no mundo inteiro, o que foi muito bacana. E a preparação, na verdade, assim, para o piloto, a gente tem que descansar bastante, né? Principalmente uma 24 horas, mas ao mesmo tempo você não consegue descansar, é uma coisa que você fica ali ligado, você acaba de descer do carro, você não vai conseguir dormir, né? Então, você tem que realmente, acho que depois que acostuma um pouco mais, talvez, mas eu realmente não consegui nas que eu participei, a gente fica ligadão ali, então fica praticamente 40 horas no ar aí direto, depois que acaba, você parece que tomou uma surra, né? Fica 2 dias dormindo. Então, a preparação realmente tem que estar muito bem fisicamente, aguentar o tranco. Já uma corrida de sprint, que a gente chama, né? Que é o caso da Stock Car hoje, uma corrida de 30 minutos, uma corrida de 1 hora no máximo, né? Uma coisa que é mais costumeira, uma coisa que já fiz mais a vida toda, né? Tanto no kart, em qualquer outra categoria. E você tem que ser muito mais agressivo nessa corrida, você tem que partir, né, quase para tudo ou nada de uma vez, né, não ficar esperando demais, diferente de uma endurance que você pode poupar mais equipamento, ter um pouco mais de paciência numa disputa, poder levar isso mais até o final, já que você tem muito tempo de prova e precisa economizar, chegar com o carro até o fim, né? Então, acho que realmente a agressividade do piloto numa corrida de endurance versus uma de sprint, né, uma curta, eu acho que essa é a grande diferença realmente. Beleza. Você participou também de uma categoria de carros elétricos de turismo, né? Como é que foi essa experiência? É muito diferente das categorias que a gente está mais acostumado? Sim, foi uma experiência muito bacana, né? Eu participei desse primeiro campeonato mundial de carros elétricos de turismo, né? Também percorreu o mundo todo correndo. Nós corríamos junto com a Fórmula E, que foi a primeira categoria realmente, né, de elétricos, né? São os fórmulas elétricos que tem até hoje. E a gente corria no mesmo final de semana. Então, corri realmente nos 5 continentes, foi muito bacana. Corri na Arábia, corri na China,
corremos na Europa, enfim, corremos na Oceania, então acho que deu para percorrer o mundo todo. Foi muito legal esse tempo. As corridas eram na rua, né? Então ainda mais um desafio. E o principal desafio, sim, foi o carro, quando a gente primeira vez pilotou ele na Inglaterra, no teste lá em Silverstone. A gente percebeu, né, quanto que nós pilotamos pelo barulho, né? Já que o carro turismo, o elétrico e tanto o Fórmula não tem barulho, literalmente não tem um barulho. Você tem um barulho um pouquinho da engrenagem, né, que faz, mas dentro do carro você não escuta nada. Então você tem que se adaptar muito à pilotagem, precisa entender melhor, precisa prestar um pouco mais de atenção na pista, nas referências, para você poder utilizar da melhor maneira, já que você não tem um barulho realmente para poder te ajudar, né? Já que a gente a vida inteira correu com barulho, né? Desde o kart até hoje. Então, acho que a maior dificuldade, acho que sim, eu posso chamar isso, para você se adaptar realmente ao barulho, e você se adaptar com outros tipos de barulho, que nem o barulho do vento, barulho do pneu cantando, né? Todas as categorias, na verdade, os pneus fazem barulho, mas devido ao motor, a gente não escuta nem o piloto, nem o público, né? E no caso do carro elétrico, fica cantando o pneu, né? Parece um barbeiro, mas na verdade é por causa exatamente que você não tem nenhum barulho de motor. Então, são diferentes reações que a gente teve que se adaptar, e foi muito, muito, muito bacana realmente essa experiência. Eu fui o primeiro campeão, né? Então, realmente consegui deixar um nome aí marcado para a história. Bacana Legal. demais. Deve ser muito legal correr pelo mundo todo, né, Sérgio? Eu acho que finalizando aqui as nossas perguntas, a gente queria falar, você que é um piloto experiente, desse um conselho a quem quer seguir, né, aos jovens que querem seguir na questão do automobilismo, porque, como você mesmo tinha falado, né, a gente às vezes acaba pensando que automobilismo existe só a Fórmula 1, mas também tem outros campeonatos, principalmente agora no Brasil, né, como a Stock, tem a Copa HB20 também, a Porsche Cup. Então, eu queria que você desse um conselho e você falasse pra gente se tem alguma história legal, assim, do paddock, de quando você chegou, quando você começou na Stock, ou, sei lá, da última corrida que teve, uma história engraçada, assim. Eu tenho, mas não sei se eu vou lembrar alguma aqui, mas vou falando um pouco enquanto isso do que você comentou. Acho que o automobilismo não é um esporte fácil, não é um esporte que, assim, tem que ser muito pé no chão para falar, né? Porque é um esporte caro, né? Não tem jeito, precisa de dinheiro, precisa de recursos para poder estar correndo. Mas, ao mesmo tempo, para aqueles que não têm condições, talvez, de começar a correr no kart ou começar a correr numa HB20, né? Que são categorias, vamos dizer, de entrada, né? Eu acho que é bacana também para aqueles que amam o esporte, amam o automobilismo, assim como temos várias pessoas, já trabalhei e trabalho com várias pessoas que são apaixonadas por isso, não tiveram condições, mas aí buscaram o outro lado, o quê? Uma formação de engenheiro, né, para poder estar participando ali dentro de uma equipe, mas fazendo uma engenharia de mecânica, ou um mecânico também. A gente tem um mecânico hoje da Stock Car, um mecânico primeira linha, a gente pode chamar, é um cara que ganha super bem, né? Então, você pode se tornar um profissional nesse sentido, um chefe de mecânico, um chefe de oficina. Então, eu acho que para aqueles que amam, são apaixonados pelo esporte como um todo, mas não tem a condição realmente de poder estar pilotando, poder começar, porque você precisa de um apoio, você precisa de dinheiro, não tem jeito, você pode estar escolhendo um outro lado, para estar do lado, estar próximo àquilo que você gosta muito, trabalhando com aquilo, o que não é demérito para ninguém, porque já que muitas vitórias estão nas costas das equipes, né? A equipe que toma uma decisão certa, a equipe que faz um pit stop certeiro, é óbvio que é um conjunto, é uma equipe, o nome já diz, né? É o piloto e todas as pessoas que estão por trás. Então, acho que o bacana desse esporte como um todo é que tem muita gente envolvida, apesar de subir um só no pódio, né? Mas eu acho que tem muita gente envolvida, mecânicos, engenheiros, chefe da equipe, chefe de mecânicos, até do motorista do caminhão que leva tudo para a pista, né? Viaja o Brasil inteiro, ou viaja o mundo inteiro, então isso é muito bacana. E é o conselho que eu deixo, assim, porque não é realmente uma coisa fácil de se fazer ou estar presente e conseguir, né? Então, acho que todas as pessoas envolvidas ali realmente tem que gostar, porque
não tem horário, né? É um negócio que viaja para todo lugar, fica longe da família e tudo mais. Então, é um trabalho um pouco diferente, mas é realmente apaixonante. Legal, legal mesmo. Eu acho que só. Rian, tem mais alguma pergunta para Só fazer? uma curiosidade, assim, você falou das pistas de rua, como é que é correr numa pista de rua? Porque a gente, pelo menos, pelo que a gente vê da TV, né, a diferença de tamanho das pistas, as pistas são muito curtas, muito pouco espaço, parece que às vezes não cabe 2 carros ali. Como é que é essa experiência? A pista de rua, na verdade, ela é montada dependendo do local, né? Não é fácil construir uma pista de rua, né? O pessoal tem que fazer toda uma segurança aí com guarda-reio, com pneus, né? Tem também várias coisas, as guias que tem que tapar, tem os postes que tem que deixar longe. Então, realmente é um trabalho imenso para construir uma pista de rua, né? Mas para nós pilotos é muito bacana, um desafio a mais, porque você tem algumas coisas, né? Você tem um bueiro aqui, você tem uma ondulação que você não conhece, o asfalto muda, né? De um asfalto de um lugar é de um jeito, na hora que você passa em outro é outro. Então é um desafio enorme. Tem lugares que são muito apertados, tem lugares que são muito largos, né? Já corri em algumas pistas que tem algumas retas gigantes que você nem sabe onde você está, né? Então, por exemplo, eu corri no aeroporto lá em Berlim. Também corremos aqui agora no Galeão, na Stock Car também, né? E é tão grande que você fica meio perdido até você achar algum ponto de referência, alguma coisa. E tem pistas super apertadas. Também tive a oportunidade de andar em Mônaco, por exemplo, né? E tanto de Fórmula quanto de turismo. É uma pista muito apertada, como a gente vê mesmo na TV. É uma pista antiga, super histórica, que não mexe, né? Ela tem suas adaptações, mas realmente tentam manter o máximo desde 1950, né? Muito similar realmente. Ela às vezes se torna uma corrida até chata, mas por causa da história o pessoal ainda insiste e eu acho bacana, né? Ficar como está, mas é uma pista super apertada mesmo, lugar que não passam 2 carros e por isso que às vezes a gente vê uns acidentes meio diferentes, né? Então, mas o desafio para o piloto em si é muito legal. Ao mesmo tempo, também se tem um carro que não está muito bom acertado na pista de rua, é horrível, porque aí você não consegue tirar a velocidade, ser lento, e aí você acaba, não dá para arriscar muito, que se bate, entorta tudo. Então ela tem aí uma faca de 2 gumes mesmo. Mas a pista de rua com um carro bem acertado para a categoria realmente é muito divertida. Acho que é uma das coisas mais legais que tem. Ah, legal. Muito legal. Sérgio, eu acho que deu de perguntas aqui. Eu queria te agradecer, tá bom? Pela disponibilidade, tá Claro, bom? imagina. O nosso trabalho, a gente fala que o automobilismo é um local fechado, né? De se conseguir fonte e tudo mais. E queria te agradecer, porque a gente acabou querendo fazer esse trabalho meio às pressas, e a gente foi para Mogi assistir a Mas a Stock, vocês foram lá? A gente acompanhou a Stock Stock. Car, a Fórmula 4 também. Ah, que bacana. Acho que ele tá com um probleminha A internet do de Bruno travou. conexão. Mas tranquilo. É só isso, agradecer. A gente conseguiu fazer o trabalho. A gente tá fazendo o trabalho, a gente conseguiu lá, a gente conseguiu conversar com vocês lá. A gente viu mais de perto. Agora eu acho que ele voltou. Ah, voltou, Bruno. Estava travado aí. Voltei? Voltou. Então, mas só falando que não só aqui, né? Você foi muito gentil também comigo aqui. Eu não sei se eu consigo mostrar, mas Legal. Tiramos fotos lá na juntos. abertura Bacana. lá a gente conseguiu. Pô, a gente tirou e, assim, para nós que Show. somos fãs do automobilismo, é muito bacana ter essa interação. Não, imagina. Conta comigo aí que vocês precisarem para o trabalho, alguma coisa a mais. Pode me chamar aí. Desculpa ontem, Bruno, deixar você esperando, mas realmente eu fico aqui, eu tenho outros Não, negócios, tudo outras certo. coisas, e vai passando o tempo, vai passando o dia, e aí passou. Mas enfim, deu tudo certo. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, me avisem aí, tá bom? Foi ótimo. Obrigadão Beleza. de Muito verdade. obrigado, viu, Sérgio? Valeu, obrigado, viu? Um abraço. Valeu. Tchau, Tchau. tchau.